Uma criança sufocava. Espinha de peixe cravada na garganta. Lábios roxos, corpo sem ar. Os médicos de Sebaste desistiram. A mãe correu até a prisão, atravessou guardas, chegou às grades onde estava acorrentado o bispo Brás. Suas mãos sangravam, costas dilaceradas por pentes de ferro. Ele estava condenado à morte. Mas estendeu as mãos acorrentadas e tocou a garganta da criança. A espinha voou para fora. O menino respirou. Como um prisioneiro torturado, esperando sua execução, ainda tinha força para curar. Esta é a história de São Brás, médico, bispo, mártir. O homem que curava leões no deserto e salvava vidas mesmo nas correntes. Se você gosta de histórias reais que mostram fé em ação, deixe seu like agora. Isso ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas que precisam conhecer essa história. Fique até o final, porque o que aconteceu depois desse milagre vai te deixar sem palavras. Sebaste, Armênia. Final do século III. A cidade respirava ao ritmo das montanhas. Nevava forte no inverno. O Monte Argeu dominava o horizonte, seus picos brancos como guardiões eternos. Nas ruas estreitas, o cheiro de pão assado misturava-se ao fumo das forjas. Crianças corriam entre mercadores. Mulheres carregavam água em jarros de barro. Era uma cidade comum. Até que Brás começou a curar. Ele não nasceu bispo. Nasceu médico. Filho de família cristã. Aprendeu desde cedo a identificar febres, preparar ungüentos, reconhecer venenos nas plantas. Seus dedos aprenderam a sentir pulsações fracas, a palpar órgãos inchados. Estudou com os melhores. Mas algo nele era diferente. Enquanto outros médicos cobravam fortunas, Brás cobrava o necessário. Quando alguém chegava sem dinheiro, ele curava gratuitamente. Não por piedade condescendente, por algo mais profundo. Ele via Cristo em cada rosto doente. Quando seus pais morreram, deixaram-lhe uma herança considerável. Brás transformou a casa em hospital. Pobres dormiam em sua sala. Doentes ocupavam seus quartos. Ele andava entre eles de madrugada, verificando feridas, trocando bandagens encharcadas de sangue e pus. Suas mãos cheiravam a ervas medicinais e a sofrimento humano. Os ricos da cidade estranhavam. Por que um médico tão talentoso se rebaixa assim? Sussurravam entre vinhos importados. Não entendiam. Para Brás, não havia rebaixamento. Havia elevação. Cada corpo curado era uma oração respondida. Cada vida salva era um louvor silencioso. Mas ele sabia que curar o corpo não bastava. Tarde da noite, depois que todos dormiam, Brás ajoelhava-se no canto mais escuro da casa. Ali, longe dos olhos, ele chorava. Chorava pelas almas que via perdidas. Pelos que ele curava fisicamente, mas que permaneciam espiritualmente doentes. Ele começou a orar mais, jejuar mais, buscar mais. A medicina já não era suficiente para preencher o vazio que crescia em seu peito. Sebaste tinha uma pequena comunidade cristã. Reuniam-se em segredo, nas casas, antes do amanhecer. Brás começou a frequentar essas reuniões. Ouvia os relatos dos mártires. Homens e mulheres que escolheram morrer em vez de negar Cristo. E ele se perguntava, de onde vinha tamanha força? Ele curava corpos. Mas quem curava almas? A resposta veio numa manhã fria, quando o velho bispo de Sebaste morreu. A comunidade precisava de um líder. Olharam para Brás. Unanimemente. Ele recusou. Sou médico, não pastor. Mas eles insistiram. Você já é pastor. Só não percebeu ainda. Brás aceitou a ordenação episcopal por volta de 305 d.C. Tinha cerca de 40 anos. Mãos calejadas de médico. Coração quebrantado de servo. Nada mudou em sua rotina. Continuou visitando doentes. Continuou curando gratuitamente. Mas agora carregava um peso maior. Não era apenas responsável pelos corpos. Era responsável pelas almas de Sebaste. E logo descobriria que esse chamado custaria tudo. Ano 303 d.C. A notícia chegou a Sebaste como um vento gélido vindo do oeste. O imperador Diocleciano havia emitido um édito. Todos os cristãos do império deveriam renunciar à fé ou morrer.
Não era ameaça vazia. Era sentença. Nos meses seguintes, relatos começaram a chegar. Templos cristãos queimados até as cinzas. Escrituras sagradas jogadas em fogueiras públicas. Bispos arrastados pelas ruas, acorrentados como animais. Famílias inteiras executadas. O sangue dos mártires regava o império de ponta a ponta. Brás ouvia esses relatos em silêncio. Seu rosto não mostrava medo. Mas à noite, sozinho, suas mãos tremiam ao segurar o cálice durante a Eucaristia. A Armênia estava em posição especialmente perigosa. Fronteira com a Pérsia. Zona de conflito constante. O governador local, um homem chamado Agrícola, era conhecido por sua crueldade. Diziam que ele arrancava unhas de prisioneiros pessoalmente. Que sorria enquanto aplicava torturas. Agrícola recebeu o édito imperial como presente. Ele odiava cristãos. Chamava-os de ateus, traidores, vermes. E agora tinha permissão oficial para exterminá-los. Começou pelos líderes. Em Sebaste, as prisões começaram a encher. Famílias cristãs fugiam à noite, levando apenas o essencial. Crianças choravam sem entender porquê. Velhos rezavam escondidos em porões úmidos. O medo era uma presença física nas ruas. Brás sabia que seria o próximo. A comunidade o implorou. Bispo, fuja. Se te prenderem, ficamos sem pastor. Ele hesitou. Não por covardia, por responsabilidade. Morto, não poderia servir. Vivo, poderia continuar guiando o rebanho. Decidiu subir o Monte Argeu. Conhecia uma caverna isolada lá. Poderia se esconder, orar, esperar a tempestade passar. Talvez Deus tivesse outros planos. A subida foi difícil. Neve até os joelhos. Vento cortante que queimava o rosto. Brás carregava apenas pão duro, água e um pequeno livro de salmos. Chegou à caverna ao anoitecer, exausto. O lugar era úmido, frio, escuro. Exatamente o que precisava. Ali, longe dos olhos humanos, Brás começou a viver como eremita. Acordava antes do sol. Orava até suas costas doerem de tanto ficar ajoelhado. Jejuava dias seguidos. Meditava nos sofrimentos de Cristo. E algo extraordinário começou a acontecer. No terceiro dia, um leão apareceu na entrada da caverna. Enorme. Cicatrizes pelo corpo. Pata traseira ferida. Espinho cravado fundo. O animal rugia de dor. Brás não recuou. Aproximou-se devagar. Falou baixo. Deixe-me ver, irmão. O leão parou de rugir. Deitou-se. Ofereceu a pata como um cachorro domesticado. Brás removeu o espinho com cuidado. Limpou o ferimento com água. Orou sobre a pata. O leão lambeu a mão do bispo e deitou-se aos seus pés. Depois vieram outros. Ursos com garras quebradas. Lobos com feridas abertas. Veados com flechas cravadas. Aves com asas partidas. Todos vinham até a caverna. E todos eram curados. Brás, o médico de homens, tornou-se médico da criação. Ele entendia agora. O pecado não corrompeu apenas a humanidade. Corrompeu toda a criação. E a santidade de um homem em comunhão com Deus poderia, ainda que por um momento, reverter essa maldição. Ali, naquela caverna, predadores e presas conviviam em paz. Era um vislumbre do Éden, um prenúncio do reino. Mas o mundo caído não deixaria essa paz durar muito tempo. Ano 316 depois de Cristo. 13 anos haviam passado desde o edito de Diocleciano. A perseguição não havia cessado. Pelo contrário, intensificara-se. Agrícola precisava de animais selvagens para os jogos no anfiteatro. Diversão pública. Cristãos jogados às feras. O povo aplaudia enquanto leões despedaçavam corpos humanos. Ele enviou caçadores ao Monte Argeu. Tragam-me as melhores feras que encontrarem. Os homens subiram a montanha armados com redes, lanças, correntes. Esperavam encontrar animais ferozes. Encontraram o impossível. Quando chegaram perto da caverna, paralisaram. Um homem de barba branca, vestido com trapos, estava ajoelhado em oração. Ao redor dele, leões deitados como cordeiros. Ursos descansando.
Lobos observando em silêncio. Aves pousadas em seus ombros. A cena desafiava toda a lógica. O líder dos caçadores reconheceu o homem. É o Bispo Brás. Aquele que Agrícola procura. Os animais perceberam a presença dos intrusos. Levantaram-se. Rosnaram. Posicionaram-se como guardiões ao redor do bispo. Presas expostas. Garras prontas. Protegendo aquele que os havia curado. Mas Brás os acalmou com um gesto. Levantou-se. Olhou nos olhos dos caçadores. Não precisam temer. Eu irei em paz com vocês. Virou-se para os animais. Estendeu as mãos sobre eles em bênção final. Ide em paz, irmãos. Vosso tempo comigo terminou. O meu tempo chegou. Começaram a descer a montanha. E algo comovente aconteceu. Os animais seguiram à distância. Não atacando. Acompanhando. Alguns choramingavam baixo. Outros caminhavam com a cabeça baixa, como em procissão fúnebre. O urso que Brás curara anos antes parou no meio do caminho e urrou alto, longo, dilacerante. Os caçadores testemunhavam algo que jamais esqueceriam. Um prisioneiro sendo escoltado não por soldados, mas por criaturas selvagens que lamentavam sua partida. Ao chegarem a Sebaste, a notícia se espalhou rapidamente. Multidões se aglomeraram nas ruas. Alguns cristãos tentaram se aproximar para pedir a bênção. Outros apenas acompanhavam de longe, chorando em silêncio. Brás foi jogado numa masmorra. Escura. Úmida. Cheiro de urina e sangue seco. Ratos corriam pelos cantos. A única luz vinha de uma pequena abertura no teto. Agrícola veio pessoalmente interrogá-lo no dia seguinte. O governador era um homem corpulento. Rosto marcado por cicatrizes. Olhos pequenos e cruéis. Vestia púrpura, sinal de sua autoridade. Cheirava vinho caro e perfume importado. Brás de Sebaste. Sua voz ecoava na cela. Você tem uma escolha simples. Renuncie a esse Cristo morto e sacrifique aos deuses de Roma. Ou morra. Brás estava sentado no chão frio. Mãos amarradas. Roupas rasgadas. Mas seus olhos permaneciam firmes. Cristo não está morto. Está vivo. E é Ele quem me dá vida. Seus deuses são pedra muda. Meu Deus criou as pedras. Agrícola sentiu o sangue ferver. Você não tem medo da morte? Medo. Brás sorriu levemente. A morte é apenas uma porta. E do outro lado ele me espera. O governador ordenou que Brás fosse açoitado ali mesmo. 20 chicotadas. As costas do bispo se abriram. Sangue escorreu pelas costas, formando poças no chão de pedra. Pense bem, médico. Você poderia continuar curando, salvando vidas, servindo sua cidade. Tudo o que precisa fazer é sacrificar aos deuses. Um gesto simples. Brás levantou o rosto. Sangue escorria pelos lábios. Eu já escolhi a quem servir. E não há tortura que mude isso. Foi jogado de volta à cela. Mas nem mesmo ali, acorrentado sangrando, Brás parou de ser quem sempre foi. Guardas começaram a trazer doentes secretamente. Prisioneiros que gemiam de dor. E Brás, com as mãos acorrentadas, ainda tocava. Ainda orava. Ainda curava. O médico bispo não conseguia parar de servir. Mesmo quando isso lhe custaria tudo. E então, 3 dias antes de sua execução, aconteceu um milagre que definiria seu legado para sempre. Faltavam 3 dias para a execução de Brás. A sentença já estava decretada. Decapitação pública. Exemplo para todos os cristãos que ousassem desafiar Roma. Na cidade, o terror se misturava com tristeza. Cristãos oravam escondidos. Alguns já planejavam fugir após a morte do bispo. Sem pastor, o rebanho se dispersaria. Foi então que ela apareceu. Uma mulher corria pelas ruas de Sebaste. Cabelos soltos, desgrenhados. Vestes rasgadas. Nos braços, carregava um menino pequeno. Talvez 5, 6 anos. O corpo da criança estava mole. Rosto azulado. Lábios roxos. Respiração fraca, entrecortada, desesperada. Ela gritava enquanto corria. Meu filho,
Meu filho está morrendo. Horas antes, a família havia comido peixe. Refeição simples. Pão e peixe salgado. O menino comia rápido demais, como crianças fazem. E então engasgou. Começou a tossir, a sufocar. As mãos foram ao pescoço. A espinha havia atravessado, cravada funda na garganta. O pai tentou remover com os dedos. Impossível. Chamaram o médico mais próximo. Ele tentou com instrumentos. A espinha estava presa em local inacessível. Qualquer movimento em falso poderia perfurar artérias. Não há nada que eu possa fazer, disse o médico, baixando a cabeça. Preparem-se. Chamaram outro médico. Depois outro. Todos desistiram. A criança tinha horas, talvez minutos. O corpo já não reagia. Os olhos começavam a revirar. A mãe se recusava a aceitar. Então lembrou dos rumores. O bispo Brás, mesmo na prisão, ainda curava. Diziam que guardas levavam doentes secretamente, que prisioneiros eram tocados por suas orações e se recuperavam. Era sua última esperança. Correu até a prisão. O guarda barrou a entrada. Não é permitido visitar condenados. Ela caiu de joelhos. Lágrimas escorriam sem controle. Soluços entrecortavam as palavras. Por favor, meu filho está morrendo. Só deixe eu ver o bispo só uma vez, por favor. O guarda olhou para a criança. O rosto azul. O corpo inerte. Algo se quebrou dentro dele. Olhou ao redor. Abriu a porta. A masmorra era pior do que ela imaginara. Escuridão quase total. Cheiro nauseante de dejetos e sangue. Água escorrendo pelas paredes de pedra úmida. E ali, no fundo, acorrentado à parede, estava Brás. As costas dele eram carne viva. Chicotadas recentes ainda sangravam. As correntes pesadas prendiam pulsos e tornozelos. Mas quando ele viu a mulher entrando com a criança, seus olhos se iluminaram. Não com compaixão distante, com amor urgente. Traga-o mais perto. A voz era fraca, mas firme. A mulher se aproximou, tremendo. Estendeu o menino. O corpo pequeno pendia sem força nos braços dela. Brás levantou as mãos acorrentadas. As correntes tilintaram no silêncio pesado da cela. Colocou as palmas sobre a garganta da criança. Sentiu o pescoço fino, a pele fria, a respiração quase inexistente. Fechou os olhos. Senhor Jesus Cristo, que curaste o servo do centurião à distância, que abriste os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos, cura esta criança agora. Não por meu mérito, mas por tua misericórdia infinita. Silêncio. A mãe segurou a respiração. O guarda observava da porta, dividido entre medo e curiosidade. Então a criança começou a se contorcer. O corpo pequeno se agitou violentamente. Uma tosse. Outra. Mais forte. E de repente, a espinha de peixe voou da boca. Caiu no chão de pedra com um som seco. Pequena. Insignificante. Mas havia estado matando aquele menino. O menino respirou fundo. Uma vez. 2 vezes. 3. O choro fraco virou respiração plena. A cor voltou ao rosto como tinta se espalhando. Do azul ao rosa. Do roxo ao saudável. Os olhos se abriram. Vivos. A mãe não conseguia falar. Abraçou o filho contra o peito. Lágrimas caíam sobre a cabeça da criança. Depois virou-se para Brás, ainda ajoelhada. Beijou as correntes que o prendiam. Molhou os pés dele com lágrimas de gratidão. Como posso te agradecer? Como? Brás sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Não agradeça a mim. Agradeça a Cristo. E viva para Ele. Ensine seu filho a amá-lo. A mulher saiu da prisão carregando o filho vivo. E começou a gritar pelas ruas. O bispo curou meu filho. Mesmo acorrentado. Mesmo condenado. Deus ainda age através dele. A notícia se espalhou como fogo. Multidões se juntaram do lado de fora da prisão. Alguns queriam vê-lo. Outros queriam libertá-lo. Agrícola, temendo uma revolta, tomou uma decisão. Aceleraria a execução. Antes que o povo fizesse de Brás um herói ainda maior. Mas já era tarde demais.
O milagre já havia acontecido, e a memória dele atravessaria milênios. No dia seguinte, Brás foi arrastado novamente ao tribunal. Agrícola estava furioso. A cidade inteira falava do milagre. O povo começava a questionar. Se os deuses de Roma são poderosos, por que não impedem isso? Se esse Cristo é falso, como um prisioneiro acorrentado cura? O governador precisava acabar com aquilo. Rápido! Brás de Sebaste, faço minha última oferta. Sacrifique aos deuses romanos e você será livre. Voltará a ser médico. Poderá salvar mais vidas. Tudo o que precisa fazer é um gesto simples. A voz de Brás saiu clara, sem hesitação. Só há um Deus. A ele sirvo. Sempre servi. Servirei até meu último suspiro. Agrícola bateu o punho na mesa. Então que venha o último suspiro. A sentença foi imediata. Morte por tortura exemplar. Trouxeram instrumentos terríveis. Pentes de ferro. Ferramentas normalmente usadas para cardar lã de ovelhas. Dentes metálicos afiados. Mas naquele dia seriam usados em carne humana. Arrancaram as roupas de Brás. Amarraram-no a um poste no centro da praça pública. Multidões foram obrigadas a assistir. Era parte do espetáculo. O medo como ferramenta de controle. Os executores começaram pelas costas. Rasgaram a pele já ferida. Depois o peito. As pernas. Os braços. A carne se abria em tiras. O sangue escorria em torrentes, formando poças vermelhas aos pés do poste. O esperado era que Brás gritasse, implorasse, amaldiçoasse, renegasse. Mas ele orou. Pai, perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. As mesmas palavras de Cristo na cruz. O eco da crucificação reverberando 300 anos depois num bispo armeniano. A multidão que assistia começou a chorar. Alguns desviavam o olhar. Outros caíam de joelhos ali mesmo. Até soldados romanos, homens endurecidos por anos de guerra, sentiam algo se mexer dentro deles. 3 guardas se converteram naquele momento. Deixaram cair suas lanças. Ajoelharam-se. Agrícola, testemunhando a cena, ordenou que fossem presos também. Seriam executados junto com o bispo. Mas a tortura não terminara. Agrícola ordenou que levassem Brás a um lago próximo. Era inverno rigoroso. A água estava congelada nas bordas. Jogaram-no ali, esperando que a hipotermia o matasse em minutos. Mas Brás não morreu. A tradição diz que as águas o sustentaram, que ele ficou de pé no meio do lago como se estivesse sobre terra firme. E desafiou Agrícola: se seus deuses são verdadeiros, que mostrem seu poder. Entre aqui. Enfurecido, Agrícola ordenou que soldados entrassem. 68 homens mergulharam nas águas geladas. Todos se afogaram. Brás saiu caminhando. Água escorrendo de suas vestes. Corpo dilacerado, mas espírito intacto. Agrícola, completamente fora de si, decidiu terminar aquilo de uma vez. Decapitação. Agora. Levaram Brás para fora da cidade. Ele caminhou voluntariamente. Não resistiu. Não protestou. Apenas orava em silêncio. 7 mulheres cristãs haviam seguido a tortura recolhendo as gotas de sangue de Brás em panos brancos. Relíquias de um mártir ainda vivo. Agrícola mandou prendê-las também. Foram torturadas da mesma forma. Depois jogadas na fogueira. Mas o fogo não as queimou. Finalmente, foram decapitadas. Entraram na eternidade cantando hinos. Brás chegou ao local da execução. Ajoelhou-se sobre a terra fria. Levantou o rosto para o céu. E fez uma última oração. Senhor, peço que eu seja intercessor para todos que sofrem de doenças da garganta. Assim como curaste aquela criança através de minhas mãos acorrentadas, continua curando através de minha memória. Que meu nome seja invocado por aqueles que precisam respirar. Que minha morte não seja o fim, mas o começo de um ministério eterno. Fez o sinal da cruz. Inclinou a cabeça. A espada desceu. 3 de fevereiro. Ano 316 depois de Cristo. O corpo caiu. Mas a alma subiu. Cristãos resgataram o corpo secretamente naquela noite. Lavaram as feridas com óleo perfumado.
Envolveram em linho branco. Enterraram com honra numa tumba fora da cidade. E começaram os relatos. Pessoas curadas de doenças da garganta após invocar o nome de Brás. A criança que ele salvou cresceu e passou a vida inteira contando a história. O milagre da espinha de peixe. As mãos acorrentadas que ainda curavam. A caverna no Monte Argeu virou santuário. Peregrinos subiam a montanha para orar onde o bispo havia curado leões. Séculos se passaram. Igrejas foram construídas em seu nome. Relíquias espalhadas por toda a Europa. E uma tradição nasceu. Todo 3 de fevereiro, cristãos pegam 2 velas bentas. Cruzam-nas em forma de cruz. Colocam sobre a garganta de quem busca proteção. E oram, pela intercessão de São Brás, bispo e mártir, Deus te livre de males da garganta e de qualquer outra enfermidade. Milhões repetem esse gesto até hoje. Em cada continente. Em cada idioma. Católicos. Ortodoxos. Unidos pela memória de um médico que nunca parou de curar. Porque a compaixão não morre com o corpo. Ela ecoa. Permanece. Multiplica-se através dos séculos. Brás era médico. Podia ter ficado seguro. Podia ter negado Cristo e continuado curando por décadas. Mas ele entendeu algo que muitos de nós ainda lutamos para compreender. Curar o corpo sem curar a alma é tratar o sintoma, não a doença. Salvar a vida temporal sem apontar para a vida eterna é um resgate incompleto. Brás nunca separou as duas coisas. Para ele, medicina e fé eram a mesma missão. Tocar a pele ferida era tocar Cristo. Curar a garganta sufocada era proclamar que Deus quer que respiremos, que vivamos, que existamos plenamente. Ele curava quando tinha casa. Curou quando vivia em caverna. Curou quando estava acorrentado. Curou mesmo quando suas próprias costas sangravam. Porque compaixão não espera condições ideais. E a última oração dele não foi Senhor, tira-me daqui. Foi Senhor, usa-me mesmo depois que eu partir. Essa oração foi respondida. 1700 anos depois, mães ainda levam filhos engasgados diante de altares. Cantores protegem suas gargantas invocando seu nome. Médicos encontram nele inspiração para unir ciência e fé. 2 pedaços de cera cruzados se tornam ponte entre o céu e a dor humana. São Brás continua curando. Não com mãos de carne. Com intercessão de santo. E a pergunta que fica não é se Deus ainda faz milagres. Claro que faz. A pergunta é: que dor ao seu redor Deus está pedindo para você tocar hoje? Quem está sufocando perto de você? Quem não consegue respirar sob o peso da solidão, da doença, do desespero? Você tem mãos. Pode não ter conhecimento médico, mas tem presença, tem oração, tem compaixão. E às vezes, isso é tudo que alguém precisa para voltar a respirar. Se esta história tocou você, deixe seu like agora. Isso faz o vídeo alcançar mais pessoas que precisam conhecer São Brás. Compartilhe com alguém que está passando por problemas de saúde, especialmente na garganta ou vias respiratórias. Que esta história leve esperança. E aqui vai meu pedido especial. Nos comentários, escreva o nome de um santo cuja história você quer conhecer. Pode ser alguém famoso ou alguém que você só ouviu falar. Eu leio cada comentário e escolho os próximos vídeos baseado nos seus pedidos. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Toda semana trazemos histórias reais de fé, coragem e santidade que a igreja muitas vezes esquece de contar. 3 de fevereiro. Dia de São Brás. Busque a bênção. Estenda as mãos. Cure com compaixão. Porque nossa missão aqui é fazer cada santo viver novamente através das telas. São Brás, rogai por nós.